Pessoal, vamos aqui à classificação do átomo de carbono, né, das cadeias carbônicas da química orgânica. Eu já falei para vocês em videoaulas anteriores que o carbono, que é este elemento aqui, representado por C, ele sempre vem com 4 ligações, tá? Sejam elas dispostas desta forma aqui, tá? Que aqui mostra que a gente tem uma ligação do tipo, tá? Simples, que é uma ligação simples, que a gente chama de ligação do tipo sigma, tá? É esse zero com esse chapeuzinho, representação da letra sigma, letra grega sigma. Então aí a gente tem uma ligação do tipo sigma. Uma, duas, três, 4 ligação do tipo sigma, tá? A gente vai ver que a hibridação deste carbono, a gente chama ele de hibridação sp3. Por que sp3? Porque aqui também tem um expoente. Que expoente é esse? É o número 1. Quando você somar, ó, 1 mais 3, vai dar quantas? Vai dar 4 o quê? 4 ligações. Quais são essas 4 ligações? 1, 2, 3, 4. Então, a hibridação deste tipo de carbono, que tem 4 ligações do tipo simples, a gente chama de hibridação do tipo sp3. Ou seja, a hibridação deste carbono aqui é uma hibridação sp3. Tranquilo? Então, vamos para frente. Se eu tiver com a disposição do carbono desta forma, ó, observe. Se o carbono estiver com as ligações dessa maneira, ou seja, com 2 ligações simples e uma ligação dupla, tá? Aqui você tem uma hibridação do carbono chamada de sp2. Por que sp2? Porque você tem uma dupla mais 2 simples. Quantas ligações vão dar? Vão dar o quê? 3 ligações, ou seja, uma mais 2. Então você vai ter 4 tipos de ligação. 4 tipos de ligação. É por isso que a hibridação do cara é uma hibridação do tipo sp2. Tá? Sempre quando ele aparecer com uma dupla de um lado e 2 simples do outro. Olha esse composto aqui, olha. Composto lá em cima que a gente vai analisar já já. Esse carbono ele tem uma dupla para um lado, uma simples para esse lado e uma simples com esse hidrogênio aqui. Ó. Eu coloquei ele aqui na frente, mas ele tem uma ligação com ele. Então o que vai acontecer? Esse carbono aqui, assim também como este aqui, ele é desse tipo. Ó. Ele tem uma dupla e 2 simples, então a hibridação dele é sp2. Tranquilo? sp2. Por quê? Porque se eu somar o 1 do S com 2 do P, vai dar 3. 3 o quê? 3 tipos de ligação. Uma dupla e 2 simples. Somados são 3. Tranquilo? O carbono ainda ele pode vir de uma outra forma. Ele pode vir assim, ó. Tá? Ele pode vir desta forma aí. Uma dupla de um lado e uma dupla do outro. Ou seja, só dois tipos de ligação. Só duas ligações. Então aqui você tem uma hibridação do tipo sp. Você soma 1 mais 1, vai dar o quê? 2 ligações. Tá? 2 ligações. Por isso que a hibridação dele é uma hibridação chamada de sp. Tá? Hibridação sp. Quando vem com uma dupla de um lado e uma dupla do outro. Hibridação sp. Pode vir também desta forma, com uma tripla ligação de um lado e uma simples do outro. Pessoal, notem, todos os carbonos que eu coloquei até agora, todos eles têm sempre 4 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre 4 ligações. Tá? Sempre 4 ligações. Mas veja que esse cara bem aqui, ele tem duas ligações, uma desse lado e uma desse outro aqui. É uma tripla e uma simples. Então a hibridação dele também é do tipo sp. Você soma um daqui, mais um daqui, você vai obter duas. Dois o quê? Duas ligações. Tranquilo? Então a hibridação deste carbono aqui é uma hibridação do tipo sp. Então quais foram as formas que eu coloquei que o carbono aparece? O carbono pode aparecer desta forma, né? O carbono pode aparecer também desta forma aqui, tá? Pode aparecer desta forma aqui. O carbono também pode aparecer desta forma aqui. E o carbono pode aparecer também desta forma aqui. Tá? Então, ó, veja todos eles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre fazendo 4 ligações. Aqui, hibridação sp3. Aqui, sp2. Aqui, sp. E aqui, sp. Tá? Só pela soma dos expoentes.
Tem 4 ligações? Tem, então vai ser uma com mais 3, 4. Tem 3 ligações? Uma dupla e 2 simples? Sim, então vai ser 1 mais 2, 3. Tem 2 ligações? Uma dupla de um lado e uma dupla do outro? Sim, então é 1 mais 1, 2. Tem 2 ligações? Uma tripla de um lado e uma simples do outro? Sim, então é 1 mais 1, 2. Tá? Então a hibridação do carbono que a gente tem em química de terceiro ano, química orgânica. Agora vamos para a classificação do carbono dentro da cadeia. Olha lá, classificação do átomo de carbono. Primeiro carbono que a gente vai classificar é o chamado carbono primário, aqui na letra A. Carbono primário. Por que primário? Porque ele é o carbono ligado a apenas um ou outro, o quê? Carbono, apenas um outro carbono. Então vamos analisar aqui essa cadeia desse composto aqui, ó. Tá? Vamos analisar. Eu vou analisar este carbono aqui, que eu vou colocar um asteriscozinho aqui, tá? Tá um pouco desfocando, mas é porque eu estou movimentando com a mão, viu? A câmera. E assim vai ser. Veja, eu quero classificar esse carbono. Classificar ele quanto a ele ser primário, quanto a ele ser secundário, quanto a ele ser terciário ou ele ser quaternário, que a gente vai analisar mais para frente. Por enquanto, vamos analisar nesta molécula os carbonos do tipo primário. Veja que este carbono ele está se ligando a 3 átomos de hidrogênio. Ah, professor, mas 3 átomos de hidrogênio, como assim? Desta forma, veja. Eu vou abrir a molécula para você ver que ele está se ligando a 3 átomos de carbono. Desculpa, de hidrogênio, tá vendo? Este carbono está se ligando a esse hidrogênio, está se ligando a esse outro pela esquerda e esse outro hidrogênio pela parte de cima. Mas ele está se ligando somente a um outro carbono para o lado direito, só a este. Ele não está se ligando a este, aquele outro, não. Ele está se ligando diretamente a este carbono. Então esse carbono aqui, a gente pode classificar ele como sendo um carbono do tipo P. Por que P? P de primário. É um carbono do tipo primário. Vou analisar esse outro carbono aqui, ó. Esse outro carbono aqui, do mesmo jeito deste outro, ele está se ligando a 3, o quê? Hidrogênio. Eu posso abrir para tu ver aqui como está, ó. São 3 hidrogênios, então ele está se ligando por este lado a este hidrogênio, por este outro ao outro e por este outro a este aqui. Tá vendo? E por baixo ele está sendo ligado apenas a um carbono. Então ele também pode ser classificado como sendo um carbono do tipo primário. Tranquilo? O próximo carbono a ser classificado, este aqui. Este aqui, pessoal, está sendo ligado a 2 átomos de hidrogênio, um por esse lado, outro por esse lado. Posso botar em cima, professor? Pode botar em cima. Mas veja que de forma imediata ele está sendo ligado a este carbono. Aí vocês, não, professor, ele está sendo ligado ao hidrogênio. Ó, esse hidrogênio é colocado aqui na frente apenas para economizar espaço, pessoal. Tá? Mas ele pode ser colocado aqui embaixo ou lá em cima, que é o local real onde ele está. Então veja que essa dupla ligação aqui, ela é feita diretamente, ó, carbono com outro carbono. Então, se esse carbono aqui está sendo ligado apenas a um outro carbono, então ele é classificado como carbono primário. Então essa molequinha aqui, a molécula desse composto aqui, ele tem 1, 2, 3 carbonos primários. Tá? São 3 carbonos primários. E a gente indica ele apenas colocando a letra, ó, P, P e P. De quê? De primário. Tá tranquilo? Vamos passar ao carbono secundário. Vamos agora ao carbono secundário. Tá? Carbono secundário. É o carbono ligado a apenas 2 carbonos. Veja, a mesma molécula. Tá? Esse carbono a gente viu que ele é um carbono primário, porque ele está se ligando apenas a um outro carbono. Esse carbono também a gente viu que ele é primário, porque está sendo ligado apenas a esse carbono. E esse carbono aqui, que a gente vai analisar, eu vou analisar esse aqui. Ele é um carbono primário, secundário. Vamos ver. Veja que ele está sendo ligado também a 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Então como é que eu faço isso daqui para ficar direitinho? Eu coloco o hidrogênio para baixo e o outro para cima. Tá? Então essa ligação aqui já é direta com quem? Já é direta com este carbono. E essa outra ligação também já vai ser direta com esse outro carbono. O hidrogênio está aqui na frente apenas e tão somente para economizar espaço, para não ficar toda abertona do jeito que ela está ficando agora, que eu estou abrindo. Tá? Então veja, esse carbono, pelo lado direito, está ligado a um outro carbono.
pelo lado esquerdo a um outro. Então, ele está ligado a 1 e a 2. Está ligado a 2 carbonos, esse carbono aqui. Então, ele é um carbono do tipo secundário. Tranquilo? Professor, e esse carbono bem aqui? Está sendo ligado a esse? Está sendo ligado a esse. Ele também é secundário, não é? Exatamente. Então, a gente tem nessa molécula aqui apenas e tão somente 2 carbonos do tipo secundário. Vamos ao carbono do tipo terciário. O carbono terciário é o carbono ligado a apenas 3 carbonos. Tá? Veja a mesma molécula que a gente estava analisando anteriormente. Esse carbono aqui é primário, esse aqui é primário, esse é secundário e esse é secundário. E esse outro, o último aqui é primário. Nós temos aqui apenas um carbono do tipo terciário, que é esse. Ó. Esse carbono está ligado a esse hidrogênio, mas está ligado a um carbono em cima, a outro carbono à esquerda e a outro carbono à direita. Ou seja, está ligado a 3 carbonos. Ó. 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então esse carbono aqui é o carbono terciário. A gente coloca ali um T para evidenciar. Tá? Então esse aqui é primário, esse aqui é primário, esse é secundário, esse é secundário, e esse aqui é primário, e finalmente esse aqui é terciário. Vimos aí, classificamos aí os carbonos aí desta molécula, tá? Classificando o carbono dessa molécula. Aproveitando, vamos classificar agora em relação à hibridação. Eu falei a vocês, um carbono que tem 1, 2, 3, 4 ligações, ele tem hibridação do tipo sp3, porque você soma 1 mais 3 dá 4. 4 o quê? 4 ligações. Esse carbono também tem 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então esse carbono aqui é do tipo sp3. Esse outro carbono daqui de cima, qual a hibridação desse carbono? Veja, ele está sendo ligado a 1, 2, 3, 4. Tem 4 ligações, então sp3. E assim por diante. Tranquilo, pessoal?